13º volume da obra. Sabiam que eram animais, mas não sabiam por quê. Como animal racional, estavam ligados ao fluido elétrico e magnético, ao Sol e à Lua. Daí o desequilíbrio. O Sol, uma hora está frio, outra hora está quente. Uma hora produz calor intenso, outra hora pouco calor. E a Lua, da mesma forma. Uma hora iluminando muito bem, outra hora escura. Isso tudo fazia com que todos os animais ficassem completamente desequilibrados. Por isso, uma hora a pessoa está triste, outra hora está alegre. Uma hora está desgostoso, outra hora está aborrecido. Uma hora está furioso, outra hora está nervoso, outra hora indignado. E assim, uma infinidade de modificações, devido a estarem ligados a esses dois polos, o fluido elétrico e magnético, o Sol e a Lua, que são variantes. O Sol e a Lua, variando deste jeito, estão ligados ao animal racional, e está variando também. Então, há um desequilíbrio muito grande. Agora, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, existindo o verdadeiro equilíbrio, o equilíbrio que há muito procuravam e cansaram de procurar, de estudar, de se aperfeiçoar para ver se encontravam. Nunca encontraram e nem podiam encontrar. Vejam tanta luta na categoria de animal racional e quanto sofrimento horroroso e pavoroso, devido ao desequilíbrio do animal racional, proporcionado pelos fluidos elétrico e magnético. Agora, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, tudo de bom para melhor. Tudo se multiplicando de bem, de bom e de belo, de lindo e de perfeito, devido ao verdadeiro equilíbrio racional. Todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo, o mundo de sua origem. E assim, racionalmente, tudo bom, tudo belo, e animalmente, tudo ruim. Com esta categoria de animal, ninguém sabia o porquê viviam assim. Ninguém sabia o porquê eram assim. Ninguém sabia o porquê estavam assim. Porque ninguém conhecia a sua verdadeira origem. E por não conhecer a sua verdadeira origem, não sabia o porquê que eram animais racionais. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam o porquê, porque não conheciam a sua verdadeira origem. Hoje, estão conhecendo e sabendo o porquê são animais racionais. O porquê estão aqui desse jeito, à procura do bem a vida inteira e nunca o encontrando. O bem aparente é uma coisa, mas o bem verdadeiro é outra. A vida do animal racional sempre foi uma vida confusa. Confusa por o animal não ter conhecimento do porquê de sua natureza, de sua formação de animal. Então, tinha que ser confusa. Tinha que viver confuso a vida inteira, por desconhecer o porquê. Qual a razão do seu ser assim ser? O animal tinha que ser confuso com tudo e consigo mesmo, e vivia como um ser misterioso. Eu sou um animal, mas não sei por que sou um animal racional. Vivia o animal agonizando a vida inteira. Estudava tudo, procurava conhecer tudo, mas não encontrava o principal, que era saber o porquê de seu ser assim ser.
Então, tinha que viver desorientado, confuso. Tinha que viver, assim, inconscientemente, por não ter consciência do porquê do seu ser assim ser. Então, vivia o animal a vida inteira pesquisando, experimentando, de experiências sempre, para ver se encontrava algum dia a razão do seu ser. E nunca foi possível saber, nunca foi possível encontrar. Vivia o animal confuso consigo mesmo e confuso com tudo a vida inteira. Então, dizia o animal: é verdade, sou um ser confuso porque não conheço a minha origem. Sou um ser confuso porque não sei de onde vim nem para onde vou. Sou um ser confuso por não saber o porquê que tenho vida nestas condições. Sou um ser confuso porque não sei por que vivo. E por isso vivo de aparências. Tenho que ser confuso a vida inteira. Sou um ser confuso porque não sei o porquê da existência desse mundo em que vivo. Sou um ser confuso porque eu não sei o porquê do sol, da lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais e dos vegetais. Sou um ser confuso porque vivo aqui neste mundo sem a verdade conhecer. Sou um ser confuso porque coisa nenhuma, coisa alguma, de verdade eu conheço. E assim, vivi o animal numa confusão dia e noite, noite e dia. Sou um ser confuso, porque eu não sei o porquê da noite e o porquê do dia. Sou um ser confuso, que diante de tudo isto, nada sei. Sou um ser confuso, que estudei tanto, conheço tudo, e este tudo não representa nada. Então, o que adianta este conhecimento do nada? Nada. Perdi tempo com esta ciência confusa. Perdi meu tempo com esta ciência sem pé e sem cabeça, que não sabe explicar o que eu pergunto, o que eu quero saber. Não sabe me responder o que eu pergunto. Então, o que vale esta ciência? Só para fazer confusão? Não vale nada. Ciência do nada. O que adianta toda a cultura que existe no mundo? Nada. Porque a cultura é uma cultura de confusos, que não sabem o porquê de sua existência. Então, o que adianta essa cultura? Nada. Uma cultura que alimenta as confusões e multiplica as mesmas. Multiplicando as confusões, multiplica o sofrimento e os padecimentos cruéis de todas as formas, de todas as maneiras e de todos os jeitos. Então, o que adianta esta ciência confusa? Só para fazer confusão e piorar a situação de todos. Então, o que adianta? Nada. Porque, de real, de verdade, nada esclarece. Estudei tanto, perdi meu tempo e estou na mesma. Não sei o porquê das pessoas, não sei o porquê do mundo assim é, não sei de onde vim, não sei para onde vou, não sei o porquê da existência do mundo em que vivo, não sei o porquê sou um animal racional. A ciência não explica a origem e muito menos pode justificar coisa alguma de realidade. Então, o que adianta tanta ciência? Para quê? Para ficar falando que nem papagaios e não resolver coisa alguma. Somente confusão e multiplicações das mesmas. É por isso que ninguém se entende. Estão se entendendo muito bem e daqui a um pouquinho desentendidos. O que adianta?
Só para fazer confusão? Só para fazer confusões? Aumentar as destruições, as brigas, as guerras, as questões, enfim. O desequilíbrio e a desorientação é o que se vê universalmente. A miséria e todas as ruínas que são demais. Então, ciência de papagaios, ciência do nada, por não saber responder o principal, que é de onde eu vim e para onde eu vou. Não sabe responder o porquê deste mundo e o porquê de nós assim sermos, o porquê somos sofredores, o porquê somos mortais, o porquê sofremos tanto. A ciência sempre multiplicou o sofrimento e nunca pôde embargá-lo. Por isso, o sofrimento se multiplica cada vez mais, horrorosamente, tenebrosamente, como aí está, uns contra os outros. Ninguém tem sossego, ninguém tem garantias. Ciência criada pelos confusos, aumentando as confusões. E daí as guerras, as revoluções e tudo de ruim, tudo de pior para pior universalmente. A ciência só seria muito boa se embargasse o sofrimento. Então, sim, seria boa. Mas ela multiplica o sofrimento, como sempre multiplicou. Ciência de confusos. Tinham de ser confusos, porque o confuso não sabe o porquê nasceu em cima dessa terra, nem para que nasceu. O confuso não sabe como veio, por que veio, para onde vai e como vai. O confuso não sabe o porquê de sua existência nesse mundo. O confuso não sabe o porquê que ele é um animal racional. O confuso nunca soube como foi feita a lua, como foi feito o sol, como foram feitas as estrelas, de que foi feita, por que foi feita, como foi feita a terra, os animais, os vegetais e a água. O confuso, de verdade, nunca soube coisa alguma, por ser confuso. E por isso estão aí as confusões, os desentendimentos. Hoje estão se entendendo muito bem, amanhã estão desentendidos. Hoje são amigos, amanhã são inimigos. Hoje se gostam, amanhã se desgostam. Hoje estão bem aparentemente, amanhã estão mal. E nesta confusão, que cada vez se multiplica mais os males de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras e de todos os tamanhos. E assim vejam a classificação de animal, a classificação mais horrível. Sim, porque o animal nunca soube por que ele é de matéria. O animal nunca soube por que ele surgiu do nada, da água. O espermatozoide é um líquido, é água. O animal nunca soube por que disso. O animal nunca soube, de verdade, coisa alguma. E por isso tinha que viver confuso a vida inteira. Verdadeiros papagaios, com essas papagaiadas bem desafinadas. Então, vivem os confusos a vida inteira a falar do bem, à procura do bem e sempre por encontrar o bem. O bem aparente não é o bem verdadeiro, que aparências não são verdades. E assim, vivendo confusamente, tinham que viver iludidos com tudo. Por ser confuso, é que vive iludido. Porque o confuso é que vive de ilusões. Por ser confuso, é que vive de aparências, aparentando aquilo que não é. Por dentro do seu eu é uma coisa, e por fora é outra. Por dentro está chorando,
triste ou indignado, e por fora está rindo, como se tudo estivesse muito bem. Por dentro está amargurado, e por fora bem-humorado, quer dizer, felicíssimo, vivendo de aparências, enganando a si mesmo, traindo a si mesmo, por viver confuso com essa ciência de confuso. Tudo isso por estarem nessa categoria de animal, desorientados, fingindo a vida inteira, vida de fingidos, de falsos, de traidores, vivendo assim nojentamente. Tudo isto por serem confusos. Nos confusos estão reunidos todos os defeitos e todos os males, por serem confusos. Os confusos não sabem se livrar dos males, por serem confusos. Vivem de experiências, para acertar ou não. E assim, vêm todos com essas vagas ilusões há muito. Muitos pensando ser aquilo que não são, julgando ser aquilo que não são. Prosas, pretensiosos, orgulhosos, soberbos, invejosos e gananciosos. Tudo isto é do confuso. Falsos, fingidos, hipócritas. Tudo isto é do confuso. Quem vive confuso alimenta esses males todos e outros mais. E assim, viver confusamente é sofrer a vida inteira. Viver confusamente é viver na incerteza de tudo a vida inteira. Então, é assim a vida do bicho. E por isso estavam nessa categoria de animal inconsciente. O confuso é inconsciente. Agora, saindo dessa fase de animal que já se acabou e que já entrou há muito a fase racional. Então, agora sim, é que vão deixar de ser confusos, porque vão ser orientados racionalmente. Vão saber o que é racional. Vão saber da sua origem, como já sabem perfeitamente de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Agora sim, todos deixando de ser confusos, porque estão com a sua situação definida e divulgada, do princípio do mundo e do fim do mesmo. E assim, hoje, na categoria racional, tudo completamente diferente. Acabaram-se as confusões, porque a categoria é racional, e vivendo racionalmente, vive em equilíbrio racional. Tem a sua situação definida. Sabe o porquê da sua categoria de racional e sabe o porquê da categoria de animal racional. Então, agora sim, é que vão viver felicíssimos para o resto da vida, felizes e contentes, mudando tudo. Mudaram de uma categoria para outra, de animal racional para aparelho racional, na fase racional. Agora sim, o término das confusões, o término da vida confusa, o término da vida animal. Hoje, racionalmente, todos dentro do seu mundo, o mundo racional. Todos brilhando racionalmente. Tudo dando certo na vida de todos. Todos tendo prazer de viver, por saberem o porquê estão vivendo. Saberem por que têm vida de matéria e saber o porquê da matéria. Hoje, todos vivendo felicíssimos, todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos sendo orientados racionalmente e vivendo racionalmente felicíssimos para sempre. Vivendo conscientemente, racionalmente, e não mais inconscientes, como na categoria anterior.
como na categoria que passou. Vejam a restauração do aparelho racional, ou seja, do animal racional, a restauração universal. E assim, tudo bom, belo, tudo lindo, tudo rico racionalmente, todos, na categoria de animal racional, estavam com os pés no abismo dos abismos, por viverem confusos, por viverem como papagaios, que só conhecem aquilo que aprendem, só falam aquilo que aprendem. Se não aprenderem, não sabem falar. Papagaios. O que é que o papagaio sabe? Só aquilo que aprende. Se ensinar o papagaio sabe falar. Se não ensinar, o papagaio não sabe falar. Todos, para aprenderem, foi porque tiveram quem os ensinasse. Senão, coisa alguma sabiam. Então, papagaios. Só sabem aquilo que aprendem. Então, papagaios. É preciso aprenderem muito mais, porque o que aprenderam não satisfaz, como nunca satisfez. E por isso estão aí, todos sofrendo, provando o sofrimento, que esse saber de inconscientes não é um saber verdadeiro. Então costumam dizer: quem sabe não sofre. Todos são sofredores. Quer dizer, é que nada sabem. As divagações científicas nunca conseguiram descobrir o seu verdadeiro mundo de origem, sempre vagando com essas divagações científicas que já não são de hoje. Nunca conseguiram descobrir o porquê assim são. Nunca conseguiram descobrir o que foram e por que foram. Nunca conseguiram descobrir o antes de assim serem e o porquê do antes de assim serem. Nunca conseguiram descobrir de onde vieram e para onde vão. Essas divagações científicas nunca saíram da formação do seu ser, que são justamente criações de inconscientes que formaram e inventaram para poderem falar como papagaios de primeira. Aqueles que falam bem são papagaios de primeira. Aqueles que falam menos são papagaios de segunda. E aqueles que não sabem falar são papagaios de terceira. Então, essas divagações científicas foram criadas e inventadas por um certo grupo que queria se destacar dos outros, como quem diz: nós somos melhores que os outros, e por isso falamos numa linguagem o que os outros não falam. Tudo isso divagações, de quem está vagando, de prosas, pretensiosos, orgulhosos, que queriam ficar melhor colocados em falar do que os demais. Então, chama-se isto divagações científicas, divagando, mas nunca divulgando o certo das coisas, nunca definindo o certo das coisas, e vagando para ver quem fala mais bonito. Um grupo de prosas pretensiosos e orgulhosos diziam: nós falamos melhor do que todos, ou nós somos melhores do que todos. Então, esses papagaios, os papagaios de primeira categoria, os de segunda e os de terceira, que nunca resolveram coisa alguma, de certo, no falar vazio, sem base e sem lógica. Tudo isto criado pelos confusos, pelos inconscientes, para prosar melhor, enfeitar melhor o modo de falar, iludir melhor, atrair melhor, sugestionar melhor, impressionar melhor e se colocar como papagaio de alto bordo, como quem diz: eu comando a língua.
Mas, no vagar desses iludidos e dessas ilusões, nunca saiu coisa alguma que se aproveitasse. Por isso, nunca se descortinaram o principal, pois não é no falar bonito que estão as verdades. Não é no falar bonito que estão as soluções das coisas. Se o falar bonito resolvesse, não havia mais sofrimento na vida de ninguém. Os papagaios querem impressionar, sugestionar. E daí, um certo grupo vagando assim dessa maneira, como quem diz: fala bem, embrulha bem. Quem fala mal, fica mal, porque não pode embrulhar ninguém. Então, quem fala bem, embrulha bem e diz: nós somos papagaios de primeira categoria. O papagaio que fala melhor é que é o dono da bola, e o papagaio que não sabe falar não pega na bola. A bola é para quem sabe jogar. Para jogar, é preciso saber falar. Vejam quanta papagaiada que o animal arranjou para a conservação da sua categoria de animal. Então, pergunta-se a um papagaio desses: de onde tu vieste? Para onde tu vais? O papagaio não sabe responder. Por que tu és um animal? O papagaio não sabe responder. E assim, com esse malabarismo de cultos científicos para resolver. Somente aparências. Aparências só. E tudo fica na mesma, de mal a pior. Então, como é o nome disso tudo? O embusteirismo grosseiro, porque não define nada, não divulga nada, só multiplica o sofrimento desse nada. Então, o que adianta tudo isso? Nada. Mas os papagaios mirabolantes, como sempre, por serem inconscientes, ficam a dizer que a ciência do animal racional, que não tem consciência do porquê é animal, esta é que está certa. A ciência do animal, que não sabe o porquê que é animal. A nossa ciência é que está certa. Pois, se ele não sabe por que é assim, como é que sabe que está certo assim? Para vocês verem a confusão dos confusos. Não sabe por que ele é assim. Não sabe por que nasceu em cima dessa terra. Não sabe por que é um animal e diz que está certo. O não saber é que é o certo para o animal. Ele não sabe de onde ele veio, nem para onde vai, e diz que está certo assim, que a ciência é que está certa. Não sabe de onde veio, nem para onde vai. Para ver o quanto o animal é confuso. Ele não sabe o porquê da existência desse mundo em que vive. Então diz: nós estamos certos assim. Para ver o quanto o animal é confuso, é confusão em cima de confusão. Agora, alertando e mostrando esses pontinhos bem interessantes. Vejam o inconsciente como é que navega. Navega sem rumo, porque não sabe de onde veio, nem para onde vai. Está navegando sem rumo. Não sabe o porquê da sua existência aí em cima dessa terra. Está navegando sem rumo. Não sabe o porquê da existência desse mundo. Está navegando sem rumo, sem base e sem lógica. Então, onde iam parar com esse entulho todo de confusões, com essas embrulhadas todas confusas? Só tinham que multiplicar o sofrimento de todos e, no fim, desiludidos de tudo. Vinha assim o animal vivendo sem base para se basear e sem lógica. Hoje está aí em suas mãos, tão naturalmente,
o conhecimento racional, com base e com lógica. O que é racional tem base e tem lógica. O animal não conhece a sua origem, não sabe de onde veio, vive sem saber por que vive. É um parasita que desconhece o porquê é parasita, estudando a vida inteira, pesquisando a vida inteira para ver se conhece o que não sabe, o que não conhece, e sempre de pior para pior. Tudo isto é preciso para acordar o animal que está dormindo com esses sonhos de pedra, que parecia que não havia mais quem o acordasse. Pensando que a ciência confusa dos confusos é que endireita tudo, como está endireitando há muito. Então, é preciso essas coisinhas assim para acordar o animal, como quem diz: acorda, papagaio! Estão sonhando há muito. Quem sonha não enxerga nada de real. Quem sonha só multiplica o mal, porque quem sonha é um iludido, está vivendo de ilusões. É como vivem todos os papagaios, de ilusões e aparências. Iludidos com tudo. Verdadeiros materialistas, porque vivem somente para a matéria. São verdadeiros bichos. Vejam a vida da lama, da matéria, porque matéria é lama. Nasceram da lama, surgiram da lama e acabam em lama. E todo dia botam lama para fora. Tem um amassador de lama que é o intestino. São lamas em pé e fábricas de lamas. Por isso, todo dia botam lama para fora. E que lama! Que odor bem desagradável! Portanto, são feitos de lama, surgiram da lama e acabam em lama. Lamas em pé, fábricas de lama. O intestino é o amassador da lama. Amassa a lama para botar para fora todo dia. Portanto, são fábricas de lama, porque são lamas em pé e terminam em lama. Os confusos não sabiam por que eram assim. Por que nós somos assim, tão horrorosos? Não sabiam, porque viviam iludidos de ilusões e aparências. Aparentam o que não são. Esses cebosos, morrinhentos, catinguentos e ceborrentos, vivendo de aparências, querendo passar por puros, por santos, por limpos, por perfeitos, por bonitos, por cheirosos e por lindos. Enfim, o bicho é vaidoso demais. O animal é pretensioso demais. É uma vaidade sem limites, querer ser o que não é. Agora, imaginem que confusão! Passam esses aninhos de vida aí na Terra, bem amargurados e bem apertados com tantas asneiras, com tantas bobagens, com tantas leviandades, com tantas maluquices e com tantas caduquices, que até faz nojo de vê-los assim. Nojentos, nojentas, que não sabem onde mais vão se pintar. O cúmulo da estúpida vaidade, o exagero e desajuste de quem não está regulando direito, de quem a loucura tomou conta. Por isso, o mundo é uma casa de loucos, e cada um dá para uma coisa. Está aí a variar assim, desse jeito. Tudo isto por serem inconscientes, por serem confusos. É como estão vendo. O confuso diz sempre que está certo, como o louco diz sempre que não está louco, diz que está bom.
Vejam a confusão e a tristeza por existir a multiplicação do sofrimento. Agora, graças à imunização racional, o término do reinado dos confusos, o término do reinado dessas misérias todas. Os confusos, mais inteligentes, estão com os livros nas mãos e com pena dos demais. Os que estão com os livros nas mãos ficam desesperados com o sofrimento dos demais, querendo que os demais saibam e sintam que quem era confuso não é mais. Sentiu, viu e está agarrado com os livros nas mãos. Encontrou a única tábua de salvação no meio de toda essa confusão, nesse montão de asneiras, pela cegueira de todos. O animal é cego e por isso é animal. É um cego de olhos abertos, que nunca soube divulgar o que vê. Você, que já conhece e que era confuso também, deixou de ser confuso e procurou se certificar dentro do conhecimento racional, se estava certo ou errado, se estava direito ou torto, e encontrou o que esperava. Agora fica aflito para os demais saberem e conhecerem o que você conhece. Agora diz você: eu já fui confuso igual a eles. Tenho que ter paciência com eles. Todos chegam no seu dia. Não chegou o seu? E assim vai chegar para os demais. Não é hoje? É amanhã. É o caminho certo que todos têm a seguir. É a estrada racional. A estrada do mundo de sua origem. Tem que dar uma volta comprida por aí, quebrando a cabeça, sofrendo, se lapidando, até que um dia chegue no seu lugar também. A estrada é uma só. Mas você fica aflito para salvar os demais, sabendo que está salvo. Quer salvar os demais? Faz muito bem. O dever é este. Todos, daqui a um pouquinho, com o conhecimento racional nas mãos, com o conhecimento do mundo de sua origem, e todos de volta para o mundo racional. É preciso, às vezes, chegar a esses extremos, para uns tantos, para os mais rudes, que só entendem falando assim. Esta exposição de motivos não é para todos, é para uns tantos que precisam destas chamadas assim bem picantes, para lapidar o animal. Não é para todos essa chamada, é para quem está precisando dela. Todos são diferentes uns dos outros, cada qual com o seu modo de pensar. Para uns, precisava ser mais picante ainda, porque só entende e compreende assim. Vejam que o conhecimento é completo, é um pedacinho para cada um, porque todos são diferentes, todos são desiguais. E o prato aqui é racional, é para todos. Então, os que precisam de fel, tomam fel. Os que precisam de mel, tomam mel. Os que precisam de amargo, tomam amargo. E os que precisam de pimenta, tomam pimenta. Cada qual com o seu remédio. Vejam quanta caduquice, quanta agonia, quanta melancolia, todos agonizando sem saber o que fazer da vida. A melancolia e a agonia invadiram o íntimo de todos e por isso chegaram nessa situação de salve-se quem puder. O mundo cheio de salvadores e todos assim nessas condições, nessa situação de salve-se quem puder. O mundo cheio de salvadores. Hoje,
todos desiludidos, porque o sofrimento não faz graças para ninguém rir. Esta é a lapidação do animal racional. O que vai errado vai cada vez apertando mais. Cada vez apertando mais, por ir tudo errado, até chegar o desespero, o desequilíbrio e a agonia. Porque o mundo está cheio de salvadores, mas só no nome. Só o nome Salvador. Se todos esses salvadores que existem no mundo salvassem, como dizem, todos estariam salvos. Não estariam nessas condições de salve-se quem puder. Descrentes de tudo, desesperados, agonizando, sem saberem o que fazer, com vontade de morrer, pedindo a morte. O desespero é grande por o sofrimento ser irresistível e a descrença generalizada. Ninguém acreditando em mais nada, a não ser na imunização racional. Mas a imunização racional está fora destas cogitações. A imunização racional é um conhecimento do verdadeiro mundo de origem de todos, de formas que, se não fosse a imunização racional, eu não sei o que seria do animal racional, porque o animal já estava que não se aguentava mais. E assim foi a mudança de todos. A fase de animal terminou e tinha que chegar este desequilíbrio, até que conhecessem a fase que entrou, que é a fase racional, que está aí, em suas mãos. Então, agora, no conhecer a fase que entrou, tudo vai entrar na linha racional. E aí, tudo bem, tudo belo e tudo feliz. Mas, enquanto não chegam a tomar conhecimento, é um sofrer sem aguentar. E sofrer, sofrer, sofrer até chegar o conhecimento em mãos, para terminar com o sofrimento e com os tormentos. O equilíbrio racional é a fome de todos. Agora está aí o conhecimento racional. Seria muito pior se não estivesse aí a imunização racional. Com tudo isso que o mundo está passando, ainda estão de parabéns, porque está aí a imunização racional, a tábua de salvação verdadeira. O encanto agora se acabou, porque está aí em suas mãos o desencanto. Todos ficarão sabendo de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Até então, na categoria de animal racional, estavam encantados, sem solução, nesse panteão de misérias, nesse panteão de infelicidades, nesse panteão de sofrimentos, nesse panteão de agonias, nesse panteão monstruoso, nesse panteão de selvagens. O animal racional já foi selvagem, já foi monstro. Hoje, na categoria racional, estão completamente desencantados racionalmente. Estavam encantados materialmente, encantados pela matéria, encantados com tudo que era de material, encantados pelas ilusões e pelas riquezas materiais. Hoje, desencantados pelo conhecimento racional, desencantados pela fase racional, conhecendo o encanto material e o desencanto, que é racional. Vejam que luta dentro do encanto. O encanto é onde existia o pranto, a dor, os queixumes e tudo de ruim. Tudo de ruim, por tudo ser matéria, mal terreno, é o que quer dizer. Matéria, mal terreno.
Matéria, mal terráqueo, mal da terra. Nascidos da terra, nascidos do mal, nascidos da matéria. Origem do mal, por tudo ser material. Mal térreo. Todos vivendo dessa forma, horrivelmente, à procura do bem no mal, e nunca haviam de encontrá-lo. À procura da felicidade no mal, e nunca haviam de encontrá-la. Tudo ilusão só, ilusão de ótica, iludidos com as coisas, iludidos com tudo. À procura da paz no mal, e nunca haviam de encontrar. Ilusão, somente ilusão, e por isso os males se multiplicavam, os males se redobravam assustadoramente, apavorantemente, a ponto de todos viverem com medo de tudo. Vejam quanto tempo de lutas perdidas com o mal, quanto tempo de lutas perdidas na vida do encanto, quanto tempo de lutas perdidas na vida material, quanto tempo de lutas perdidas na vida do mal terreno. Todos tinham que ser sofredores por serem de origem do mal. Viviam iludidos. As ilusões é que faziam com que passassem os momentos despercebidos da realidade. Faziam com que passassem despercebidos da verdade, para depois, então, caírem na realidade e dizer: é verdade, eu sou um iludido. A vida da matéria é uma vida de traição a nós mesmos, traidores de nós mesmos. E assim, o que adianta viver? Somente para sofrer? Isto na categoria de animal racional. Mal terráqueo, origem do mal. Vejam que monstruosidade! Os monstros à procura do bem e nunca o encontraram. A não ser ilusão, somente ilusão. Os monstros à procura da felicidade nunca encontraram, a não ser aparência só, ilusão só. Há momentos que o animal fica despercebido da realidade e fica magnetizado, obsedado, fanático por isso ou por aquilo, apaixonado por isso ou por aquilo. Vejam a vida da sugestão, a vida da sujeira, a vida da mistificação da verdade, fazendo da verdade a mentira e da mentira a verdade. Vejam quanto tempo de lutas perdidas na categoria de animal racional, vivendo mal, sofrendo uma infinidade de altos e baixos na vida, uma infinidade de modificações na vida, boas e más. Boas, aparentemente. Vejam que todos viviam completamente iludidos na categoria de animal racional. Hoje chegou o desencanto, para arredar todos desse encanto material pavoroso, tenebroso, horroroso, enxofroso, fedorento, catinguento e morrinhento. A morrinha tinha que um dia se acabar. A morrinha do encanto, dos suores, dos morrinhentos de si mesmos, dos falsos para si mesmos, a vida dos traidores de si mesmos, dos falsos para consigo mesmos, dos endormecidos, sonhando, vivendo de sonhos, vivendo de ilusões. A grande traição a si mesmos. Hoje, todos salvos dessa tempestade maligna, por estar aí em suas mãos, e de todos, o verdadeiro conhecimento da estrada racional. Todos nesse rincão de amarguras, nesse estado de aflição e desespero como vivem. Todos nessa angústia, noite e dia, nesse desespero, nessa desarmonia consigo mesmo e dizendo:
Por que é que eu sofro tanto, meu Deus? É verdade. Se tal fosse verdade, não havia sofrimento. Hoje, todos com a estrada certa nas mãos, a estrada do mundo racional, e entrando agora em outra áurea. Estavam sob a áurea do mal, e agora estão sob a áurea do bem, porque agora entrou a fase do bem, a fase racional, a fase da felicidade verdadeira de todos, a fase do equilíbrio. Hoje, todos orientados racionalmente e vivendo felizes e contentes para o resto da vida. A vida racional é uma vida consciente, e a vida do animal irracional, ou do animal racional, é inconsciente. O animal irracional e o animal racional são inconscientes, porque estão na categoria de animal. Um de primeira categoria e outro de segunda categoria. Um inconsciente de tudo em segunda categoria e outro mais consciente. O animal irracional tem consciência também, e por isso tem entendimento das coisas. Se não tivesse consciência, não teria entendimento. Por ter consciência, é que tem entendimento. Então, o animal irracional tem uma vaga consciência, e por isso tem tino das coisas. O tino e o entendimento provém do funcionamento da consciência muito limitada. Mas tem o animal racional também, com a consciência desembaraçada. Na categoria de inconsciente, é um animal, e por ser um animal, é a causa de viver mal. O animal não pode viver bem. Vive bem aparentemente, mas aparências não são verdades. O animal vive mal por ser animal inconsciente. Então, como é que os inconscientes, que o animal inconsciente podia ser feliz? Podia conquistar o que deseja, a paz, o sossego e a felicidade? De jeito algum, por serem inconscientes. O inconsciente não regula, e por isso é inconsciente. E quem não regula não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer. Quem não regula não pode fazer coisa alguma regulada. Então, o animal pensando sempre no bem, procurando o bem de si e de todos, e nunca encontrando, por ser inconsciente. Encontrando sim o bem aparente, mas o bem aparente é um falso bem, não é o verdadeiro bem. Está bem hoje e mal amanhã. Está bem agora e daqui a um bocado está mal. Não é somente isso. O animal não tem garantia. Está bem, parece que está bem. Não tem nada e, de repente, morre. Ora, fulano não tinha nada, estava bom, estava bem e, de repente, faleceu. O bem aparente, o bem falso, não é o bem verdadeiro. Então, vive o animal sonhando a vida inteira com o bem, sonhando com a paz, sonhando com a felicidade, e tudo se multiplicando ao contrário, tudo se multiplicando de mal, de ruim. As guerras nunca cessaram, as brigas nunca cessaram, as confusões nunca cessaram, os descontentes nunca cessaram. O descontentamento de uns e o descontentamento de outros. Sempre em lutas, sempre em guerras e sempre em confusões. Porque o animal, por ser animal, não tem condições de progredir bem, e sim de progredir mal e multiplicá-lo. Então, a categoria é de um aleijão da natureza.
um aleijão por ser deformado. Racional deformado ou racional degenerado.